Bom dia, Diego. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos. Vocês estão bem? Todo mundo na paz? Alguém? Bom dia, Maria Emília. Legal, Pedro. Para quem quiser acompanhar pela apostila, nós estamos no capítulo 6, açúcar e escravidão na colônia portuguesa. Página 58. Como é que anda as coisas com relação à escola? Tá tranquilo? Estão muito afim de conversar hoje? Não, né? Entendi, Pedro. Bom dia, Isabel. Bom dia. Seja bem-vinda. Vamos começar a aula, então. Gostaria de agradecer a presença de vocês, desejar um ótimo dia. Espero que a semana esteja tranquila para vocês, a família de vocês. Ixi, Pedro. O que será, hein? Minha mãe melhorou. Ah, que bom. Que bom. Falei para você? Logo ela tá bem melhor e esse problema vai passar aí. Você vai ver. Fez o teste, deu negativo, o teste do Covid. Pois é. Falei para você. Gente, deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. A partir de hoje, praticamente cada aula vai ser um capítulo. Então, rapidinho nós vamos acabar a apostila 6. Só que ela tem alguns capítulos no final que são muito importantes para o ensino médio, que é o capítulo do Iluminismo, Revolução Industrial e Independência dos Estados Unidos. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo profundo do Brasil colônia. Se você está achando cansativo, repetitivo, olhe na apostila de vocês que tem muitos capítulos sobre isso. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre o tema da economia colonial.
Deixa eu lançar uma pergunta para vocês, e é importante que vocês participem. Uma aula onde só o professor fala fica meio... Professor, já é chato sua aula, ainda mais pela internet. É, velho, eu sei. Mas aí a gente tem que fazer um esforço. Cita para mim exemplos de mercadorias, de produtos e ou matérias-primas que o Brasil exporta para o mundo todo. E, se possível, cita para mim quais são os países para os quais nós mais exportamos matérias-primas ou produtos ou mercadorias. Carne para os Estados Unidos, dizendo o Otávio. Soja. Milho para a China, soja para a China, dizendo o Pedro. Café para todo mundo, dizendo o Natan. Carne eu não tenho certeza, mas está certo, Otávio. Então já foi carne, milho, soja. O que mais? Cana, dizendo o Otávio. Conversa aí comigo, senão a aula fica chata. Arroz, a Letícia disse. Pedras preciosas, dizendo o Otávio. Quais pedras preciosas, Otávio? Esmeralda. Combustível? Sim, Maria Clara. Mas qual tipo de combustível? Deixa eu lançar uma pergunta aqui para vocês. Ela vai para o Otávio, mas vale para todos vocês. Carvão mineral. Onde é que no Brasil? É uma pergunta difícil, mas ela é interessante. Onde é que no Brasil se produz mais esmeralda? Professor, eu não sou obrigado a saber disso. É claro que não. A resposta é o estado de Goiás. E o local, exatamente, Diego. E o local é uma cidadezinha aqui próximo, chamada Campos Verdes. Sabe quem é dono da região de Campos Verdes, produtor das maiores pedras de esmeralda do Brasil? O irmão do Íris. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Ah, seus danadinhos. Guardem essa informação. Pouca gente sabe disso. Quando eu fiz o curso técnico em mineração, pela antiga escola técnica, que depois se tornou Cefet, e depois se tornou o Instituto Federal de Goiás, a gente fazia várias visitas técnicas. E uma dessas visitas técnicas, a escola levou a gente para conhecer as minas de esmeralda. E aí elas são subterrâneas, mas são bem pequenininhas. Aí aquele aluno ou aluna que tivesse coragem, tal, quisesse se divertir, podia descer na mina. Eu desci na mina. Ela é mais ou menos do diâmetro de uma manilha de esgoto. Muito pequena, muito quente. Você desce com aqueles capacetes que tem a lanterna, caminha ou curvado ou de 4 dentro, tem uns carrinhos que você fica em cima, eles parecem uns carrinhos de rolemã, você vai empurrando até que chega no lugar e tem umas picaretinhas pequenas, e você bate. As paredes da mini caverna são todas elas esverdeadas. Tem que tomar cuidado porque o golpe tem que ser lento, senão vai desmoronando. Aí eles vão criando estacas, vão fazendo... É um processo meio arcaico, artesanal, assim. E aí fica lotado de pedacinhos de esmeraldas pelo chão, assim. Todo mundo pode pegar, mas porque esses não têm valor. Oi, Felipe. Seja bem-vindo, meu chegado.
Vamos voltar para a aula. Todo mundo falou uma série de coisas aí. O que todas essas coisas que vocês falaram têm em comum? Bom dia, Felipe. Todas são exportadas. Ok. Mas não é isso não, Otávio. Professor, cadê a aula de história? É aula de história. Estou tentando fazer vocês chegarem na aula de história por conta própria. Para quem entrou depois, um ótimo dia. Qual que é a pergunta? Eu perguntei para vocês, ou para quem já estava aqui, quais eram os principais produtos, mercadorias ou matérias-primas que o Brasil exportava. O pessoal foi falando milho, arroz, soja, carne. Bom dia, Felipe. Combustível. O Otávio está tentando acertar. O Otávio diz, todas elas foram exploradas pelos colonizadores. A Giovana diz que os melhores produtos vão para fora e que o que sobra fica no Brasil. Isso é verdade. Mas Ferro? nem todo... Oi? Era exportado minério de ferro, muito exportado para fora? Demais. O Brasil é o maior exportador de minério de ferro do mundo. Praticamente todo o nosso minério de ferro vai para a China. Quem é a maior produtora de minério de ferro no Brasil é uma empresa chamada Vale. Ela era a dona, na verdade, ela é a dona da empresa Samarco, que era uma mineração que tinha na região de Mariana, em Minas Gerais, que foi a responsável por aquele acidente que acabou com a região de Minas Gerais, que todo mundo deve saber, algum tempo atrás. E logo em seguida teve outro acidente. Minas Gerais é o estado que mais tem mineração no Brasil. Tem minas e tem mineração e tem essas barragens. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. A mineração é um setor produtivo primário. Isso é o que eu queria ouvir de vocês. Todos esses produtos são setores primários. Antes de falar o que eu ia falar, deixa eu lançar uma pergunta para vocês. O que tem mais valor agregado? Vou repetir a pergunta. O que tem mais valor agregado? A colheita e a produção de soja e exportação? Ou a produção, por exemplo, de um iPhone 11, de um drone, de um computador? É óbvio, como a Natália ali já disse, que a produção de tecnologia tem mais valor agregado. Pergunta: por que o Brasil, que foi, entre aspas, descoberto em 1500, e a gente já fez essa discussão, até 2020 continua concentrado em exportar matérias-primas? Ou seja, nossa economia é toda ela dependente da natureza. Se você estiver fazendo anotações, essa é uma expressão que eu descobri ontem. Eu ainda não falei ela para ninguém. Nossa economia é totalmente dependente da natureza. Usar isso numa redação é valioso. Exatamente, Natália. A Natália está dizendo aí, porque nosso país não investe na área de tecnologia? Sim, exatamente. Mas para investir na área de tecnologia, a gente precisa desenvolver ciência. E não se desenvolve ciência sem desenvolver a educação. E é um investimento a longo prazo. Deixa eu dar um dado para vocês, para a gente começar a aula. Sabiam que os 10 melhores, eu não sei se vocês, provavelmente vocês já fizeram essa prova, ou no nono, ou ainda vão fazer no ensino médio, que é a prova do PISA. Professor, prova do quê? Pizza? Não, velho. A prova do PISA. P-I-S-A. Essa prova
é a mesma para todos os estudantes no mundo inteiro. Só muda a língua, mas a matéria é a mesma. O fato é que os 10 melhores alunos brasileiros são o equivalente aos 10 piores alunos do Vietnã, de acordo com uma pesquisa recente. Só para vocês perceberem o tamanho do poço, o tamanho do buraco onde a gente se encontra em termos de qualidade da educação. Nossos 10 melhores alunos são os 10 piores alunos de um país que é pequenininho e que não tem o desenvolvimento que nós temos. Onde é que está o problema? Na educação. E é por isso que a gente não dá o salto e saímos de um país que continua exportando soja, feijão, e o governo não faz melhorias, nem em escolas, nem em faculdades, de acordo com a Giovana. E aí ela continua. Isso faz com que as pessoas queiram sair do país para conseguir mais tecnologia e mais educação. Infelizmente, é verdade o que ela está dizendo. Queria que fosse mentira, mas é verdade. Bom, o primeiro produto a ser explorado no Brasil foi, como vocês já sabem, o pau-brasil. Logo em seguida, nós começamos a produzir a cana de açúcar. É outra informação valiosa que eu vou dar para vocês. O primeiro engenho a chegar no Brasil chegou em 1532. De 1532 até 2020, nós nunca paramos um dia sequer, olha esse dado, de produzir cana-de-açúcar no Brasil. Hoje, o carro-chefe já não é mais o açúcar, é o etanol. O Brasil foi o primeiro país no mundo a desenvolver um motor à base de combustível etanol, em 1925. Teve uma prova de automobilismo no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e esse carro, movido a etanol, correu 325 quilômetros, como se fosse uma maratona automobilística. Só que a produção de veículos não emplacou. Ela só vai emplacar a partir de 1978, durante a ditadura militar. O Brasil também é um dos países que tem a tecnologia bicombustível do mundo. Nós exportamos essa tecnologia. O que significa dizer? Que nossos carros podem usar tanto a gasolina quanto o etanol. O que significa essa expressão aqui? Ó? Biocombustível. Me dê exemplos de matérias-primas para fazer biocombustível. Professor, essa aula é de mecânica? Não, velho, é uma aula de história. Ah, sim. Vocês sabiam que o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo? Qual que é o segundo país maior? Qual que é o segundo país que mais produz etanol no mundo? Justamente, Diego. Só que tem uma diferença. O nosso etanol, o Diego falou nos Estados Unidos, o nosso etanol é produzido da cana-de-açúcar. O etanol nos Estados Unidos é produzido a partir de qual matéria-prima? Não, Diego, foi um bom chute. Do milho. Estados Unidos são o maior produtor de milho, se eu não me engano, do mundo. Professor, faz etanol de milho, faz etanol de milho, faz etanol de beterraba, faz etanol de batata, se eu não me engano. Sério, professor? Sim, o etanol, na verdade, é a extração do açúcar de uma determinada matéria-prima. Tranquilo, Felipe, não tem problema. Melhoras para você, viu? Bom,
No entanto, a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar é mais barato, portanto, o Brasil é mais competitivo. E por que o Brasil é mais competitivo? Por causa de uma expressão. Agora a gente já começa a aula. O que significa latifúndio? Eu já falei disso. Alguém conhece algum latifúndio no estado de Goiás? Latifúndio é uma região que produz apenas uma mercadoria ou uma matéria-prima. Então, se você olhar lavouras de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, você vai ver que ela tem quilômetros. Vamos fazer uma viagem aqui. Olha que onda. Se você pegar uma propaganda da Hilux, da, sei lá, da Toro ou dessas picapes, você vai ver que a maioria delas são ligadas à produção rural, ao agronegócio. Em geral, o cara está ali em alta velocidade, sentindo a brisa, curtindo a vida, ainda está trabalhando, e o que mostra ele numa estrada de chão, em alta velocidade, no meio de uma plantação. Quase toda propaganda é a mesma dinâmica. Aquilo ali tudo é produção de uma única coisa. Eu já disse para vocês, se eu não disse, eu vou repetir. Quer dizer, se eu não disse, eu vou dizer pela primeira vez ou repetir. Para quem conhece o Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, é viajar durante horas vendo apenas plantação de soja. É horas. E quando você vai ver, pertence ao mesmo proprietário. O nome disso é latifúndio. Durante o Brasil colônia, isso se chamava plantation. Plantation. Isso recebe o conceito de monocultura. Qual que era a mão de obra básica na plantation? Como você já sabe, a mão de obra escrava sequestrada da África. Algumas propriedades chegavam a ter mais de 200 escravos. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e explicar a matéria de hoje. Todo mundo está vendo essa imagem com vários números? Eu preciso que vocês falem comigo, que agora não dá para ler o bate-papo. Sim, professor. Ótimo. Alguém conseguiria me dizer o que significa o número 1? Casa grande. Perfeito. Número 2. Igreja? Sim, perfeito. Ou vocês podem usar a expressão de capela, mas é a mesma coisa. Número 3. É uma aula massa, viu? Se vocês souberem os números dessa paradinha, Parece. Não, mas não é não. Eu acho. alguém falou. Como é que fala? Estábulo, não sei. Não, o Pedro está certo. É a senzala. O que é o número 4? É uma roda d'água. Ok. Traduzindo, é um... Isso se chama moinho. É uma roda d'água. Tá certo. Só que a expressão é um moinho.
Por que que existia um moinho? Existiam três tipos de moinhos no Brasil colônia. Daqui a pouco eu vou explicar cada elemento. Mas eu não posso perder essa oportunidade. O moinho poderia ser movido a energia hidráulica, e aí sorte da propriedade que tivesse um riacho, um rio, um córrego passando próximo. Havia propriedades que eram tão ricas que eles desviavam o curso do rio, porque esse moinho vai produzir a energia hidráulica para mover as moendas, que é o número 5. Ou energia a tração animal, que era muito comum, ou energia de tração humana, no caso, escravos sendo chicoteados e empurrando a paradinha que eu vou mostrar para vocês. O número 5 eu já falei. O que é o número 6? Aqui já começa a ficar mais técnico. Se você estiver escrevendo no bate-papo, ok, aceito. E o número 7, então, se lá é a fornalha? O que seria, pergunta massa, a soma do números 4, 5, 6, 7 e 8? É um conceito que começa com a letra E. O engenho? Perfeito. O engenho era composto do moinho, da moenda, das fornalhas, da casa de purgar e da casa de purificação e encaixotamento. Eu não vou seguir a sequência, tá? Eu vou pegando aqui mais próximo. O que seria o número... Qual a diferença entre o número 13 e o número 14? Parecem iguais. Parece ser a cana-de-açúcar e o outro, não sei, lenha, madeira. Ok, foi um bom chute. Olhando assim, não daria para saber que o 14, na verdade, é a cana-de-açúcar após ela ter sido transformada em tabletes de rapadura. Como o açúcar era exportado do Brasil? Ele era encaixotado, enrolado em folhas de bananeira, era pesado, era todo calculado, era um técnico que fazia isso, em geral uma pessoa branca. No começo eles vieram da Europa, porque no Brasil não tinha essa tecnologia. Eram pesadas, enroladas. Não sei se você já comeu uma rapadura que vem enrolada em folhas, em cascas, ou de milho, ou de folha de bananeira, que é a forma como antigamente se fazia. Encaixotava-se, essas caixas eram feitas no Brasil, e aí o carro de boi transportava até os portos. Era uma viagem longa. No século XIX, uma rapadura, eu fui fazer, olha a loucura do professor de vocês, eu só sei o valor no século XIX. Uma rapadura custava, nos dias atuais, R$27 mil. O açúcar, no século XVI, era a mercadoria mais valiosa que tinha. Era usada como dote para princesas. Havia pessoas que, quando morriam, antes de morrer, é óbvio, faziam o testamento, o inventário, e se tivesse um pouquinho de açúcar, deixava no nome dos dependentes, como fosse herança. Era valiosíssimo, valiosíssimo, pouquinho assim. Eu fico imaginando, hoje em dia, se a gente viajasse numa máquina do tempo, para o século XVI, com um saco de 5 quilos de açúcar cristal, e chegasse esbanjando assim, você comprava assim, sei lá, tão refinado, porque o Brasil não refinava. Eu não sei se você já comeu açúcar mascavo. Ele é a mesma coisa, você pegar uma rapadura e raspar ela, e depois triturar, fazer uma açúcar grosseiro.
O açúcar saía do Brasil grosseiro e ele ia para outro país, a Holanda. Daqui a pouco eu vou explicar isso quando eu parar o compartilhamento. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida? O que seria o número 11? Vocês estão me ouvindo? Sim, o 11 parece que é a plantação de cana. Ótimo, exatamente. Só vamos usar o conceito adequado. Se chama plantation. O que seria o número 12? De repente, alguém pode dizer assim: professor, o 12 é a senzala e o 3 um estábulo, ou uma despensa, ou, sei lá, um local de guardar ferramentas e tal. Não tem como eu dizer que está errado, porque não dá. Se você falar isso de repente numa prova, pode ser que essa questão, essa imagem esteja na prova de vocês. Não vai estar errado. Eu sou levado a crer que o 3 era uma senzala também, porque a estrutura é em alvenaria. E a estrutura do 12 parece ser de palha ou de barro, pau a pico, que é a mistura de barro com raízes. É mais simples e daria para o escravo furar a parede e fugir. Mas pode ser também um depósito qualquer. O número 10, para ser objetivo, é como se fosse uma estrada, mas está próximo a uma vila, que é a Vila dos Trabalhadores Livres. E o 9 seria uma plantaçãozinha que tinha sempre no fundo das casas. Se de repente você me disser, professor, o 10 não pode ser uma vila de escravos libertos, ou de escravos ladinos, ou de escravos crioulos? Pode sim, não dá para saber. Professor, e o 9 não pode ser um porto? Pode sim. Um pier? Pode também. Isso vai da sua imaginação. Então, temos o número 1, casa grande. Números 4, 5, 8, 6 e 7, engenho. E o 3 ou 12, senzala. E o 11, a plantação ou plantation. São esses os elementos mais importantes. Deixa eu mostrar outras imagens aqui para vocês. Aqui nós temos um moinho. Provavelmente aqui do lado passa um rio, alguma coisa. Ou ele pode ser movido a uma energia que está na parte de baixo. A gente vê do lado os escravos colocando lenha para aquecer os fornos que vão derreter a cana. E a gente vê os escravos levando coisas para colocar nos moinhos. Provavelmente feixes de cana-de-açúcar. Aqui nós temos outra imagem também. Aqui o moinho é movido a energia de tração animal. E eles estão carregando, na verdade, eles estão descarregando um carro de boi, desatrelaram os bois e vão moer a cana-de-açúcar. Aqui nós temos um moinho movido a tração animal e os escravos, lembrando que havia muitos escravos que faziam o seguinte: se você estiver vendo bem a imagem, esses dentes, que são as engrenagens da moenda, era muito comum um escravo, todos esses escravos aqui eram vigiados. Um escravo pegar um feitor ou um capitão do mato desprevenido, pegava uma pedra e quebrava um dente desse, para o processo ficar desregulado. Quando isso acontecia, o processo parava durante meses, porque no Brasil ainda não se conhecia essa tecnologia. Aí tinha que vir uma pessoa da Holanda. No Brasil não se produzia moinhos. Os moinhos vinham em peças pré-moldadas
nos porões de alguns navios enormes que traziam da Holanda, eram caríssimos. No início do Brasil, colônia, tinha mais ou menos uns 6 engenhos. Mais ou menos uns 50, 100 anos depois, nós tínhamos mais ou menos uns 115 moinhos. Hoje, a maioria dos moinhos mais antigos se tornaram museus ou fazendas preservadas. Uma fazenda aqui próximo a Pirenópolis, por exemplo, é um museu a céu aberto. Aqui nós temos uma imagem mais ampla, mas é a mesma coisa. Aqui nós temos uma imagem de uma senzala. Aqui nós temos a imagem de uma casa grande do lado de uma igreja. Aqui é uma imagem de uma casa grande. Para quem assiste essas novelas de épocas, isso aqui não é novidade. Aqui outra imagem de uma casa grande. Aqui nós temos a pirâmide social. Eu vou voltar e a gente vai bater um papo. E aí, alguma dúvida? Preciso que vocês conversem comigo. O que eu quero que fique na mente de vocês? Basicamente, 3 ou 4 coisas. Primeira coisa, essa matéria aqui é matéria de prova, senão eu reprovo vocês. Então tem que ficar isso aqui na mente de vocês. Mesmo porque é importante. Primeira coisa que eu quero que fique na mente de vocês. O Brasil ainda é um país com economia agroexportadora. Primeiro ponto. Então parece que o futuro está repetindo o passado. Olha que filosófico isso. O futuro deveria ser diferente do passado, mas o futuro está repetindo o passado. Agora, se você me fizer uma provocação dizendo assim, professor, não concordo com você, porque hoje o Brasil é um dos países que tem a maior tecnologia no campo. Isso é verdade. Mas a produção no campo, não caiam nessa armadilha. Ela não gera tantos empregos quanto os políticos dizem. Vou citar um exemplo. Não sei se vocês assistem um programa muito bom. É um dos poucos que tem na Globo que presta, que é o Globo Rural. O Globo Rural já mostrou uma reportagem especial da produção de algodão no Brasil. Como é que é ela? O cara, o dono, super jovem, tem um celular daqueles com antenas para acesso à internet via satélite e, ao mesmo tempo, esse celular é acoplado a um computador. Eu não sei se vocês já viram isso e vão achar que é coisa de ficção científica, mas os portões dos galpões abrem automaticamente e saem as colheitadeiras. São movidas a controle remoto. Não há ninguém pilotando elas. Quando há uma única pessoa, porque as outras seguem o mesmo ritmo. Então elas saem todas em sincronia para o campo. Colhem a plantação de algodão. Só que há um processo dentro da máquina que faz com que elas... quem já viu um pé de algodão sabe que o algodão vem com uma casca. Que você tem que quebrar a casca. A máquina quebra a casca, moe a casca, já mistura com fertilizante e joga no solo, já fazendo o furo e semeando as próximas sementes. Ao mesmo tempo, a parte do algodão macia vai para outro compartimento, que é enrolada num fardo enorme, sei lá, uns 3, 4, 6 metros, parecendo aqueles algodões que a gente compra na farmácia, mas multiplica ele por muitos números. Ele sai enorme, rolando no campo. Depois que as máquinas fazem tudo isso, o campo fica cheio de, entre aspas, ovelhas de algodão. Vou dizer essa expressão. São enormes. Aí elas voltam para o galpão, vem um caminhão com um motorista, para do lado e há uma mão mecânica que vai pegando esses algodões e jogando na parte de trás
Até aí, nós só tivemos 2 ou 3 funcionários para uma plantação enorme. Então, aquele papo furado, o que é bom, porque aumenta a produtividade e a produção brasileira. No entanto, o que não pode cair é na cilada de dizer assim, ah não, o Brasil é o maior exportador de grãos, de carne. Carne é outra questão, porque carne gera emprego nos frigoríficos. Mas a produção de soja, a produção de algodão, a produção de, sei lá, cana-de-açúcar ainda gera muito emprego na época do corte. Tudo bem que os caras são muito explorados, mas gera emprego. O cara tem que cortar aí toneladas num dia. Os documentários que mostram isso são terríveis. A outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam é os elementos da monocultura, os 4 principais, o engenho, a casa grande, a senzala e a plantação ou plantation. Basicamente isso, eu falei 4 coisas, mas se você lembrar dessas 2 coisas, para quem quer se aprofundar, a dica de 3 livros para vocês. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, de Holanda. Se você tiver curioso, esse cara foi pai do Chico Buarque de Holanda. O outro livro é a História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. E o outro livro, que é um clássico, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Gente, é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vocês estão liberados. Viu? Um abraço, um ótimo dia para vocês e até amanhã. Até amanhã, professor. Até amanhã, Sabrina. Bom dia para você. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Tchau, Natália. Tchau, Diegão. Tchau, Felipe. Saudade de você, meu caro. Melhoras. Tchau, Júlia. Até mais, Otávio. Obrigado pelo elogio. Tchau, tchau, gente. Até mais.